Este é o Coltec, um capítulo marcante da história educacional de União da Vitória. O colégio foi, por mais de 2 décadas, referência em excelência e inovação. O curso técnico em informática, o mais antigo da região, formou centenas de pessoas e consolidou o legado da instituição. Olá, tudo bem? Temos a grata satisfação hoje de dar continuidade à nossa série de entrevistas sobre o Colégio Técnico aqui de União da Vitória, o Coltec, hoje na voz e na experiência vivenciada dela, que eu tenho um carinho enorme, que é a professora Ana Inês Kienen Schreiner. Falei correto o seu terceiro nome, professora? Certinho. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Vanessa. Uma alegria, né? Uma satisfação, né? O convite, né? E estar aqui contigo. Muito obrigada. Para nós igualmente. A professora Ana sempre trouxe seu conhecimento para a gente relacionado à arte, uma entusiasta da arte aqui do Vale do Iguaçu, nacionalmente falando e até internacionalmente, que também vai pontuar um pouquinho para a gente sobre este conhecimento. Mas antes a gente quer saber, Ana Inês, é natural de onde? Eu nasci no município de Malé, aqui pertinho. Pertinho, que bacana. Eu nasci no município de Malé. E eu acho que eu descobri que em Malé teve o pintor Miguel Bacum, né? Que ele é considerado Van Gogh brasileiro. Ele tem uma história apaixonada pela arte e trágica também. De Malé? De Malé. Miguel Olha, Bacum. que bacana. Dá pra gente pesquisar e acompanhar também, não Sim, é, professora? o nome é um bom nome para pesquisa sobre arte. A arte dele se liga, de certa maneira, ao impressionismo pelo uso das cores e observação do ambiente, e ao expressionismo pela intensidade emocional que ele coloca na pintura. Uau, que incrível! Vamos pesquisar e de Malé, né? Professora, quando nós falamos de Ana Inês, é natural de Malé. Sua família sempre foi relacionada à arte também? Não. Minha mãe Foi diferenciada. Foi diferenciada. Minha mãe foi professora, né? Ela já é falecida, mas minha mãe é professora e meu pai como desencopeliano. E assim, desde cedo, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, até na escola, claro que fui chamada a atenção, menina, deixa de desenhar, presta atenção na aula. E como se o desenho, né, ou a arte não proporcionasse pra gente um futuro seguro, que é a preocupação dos pais, né? E aí, quando chegou o momento lá, aluna do CID, lá do ensino médio, eu optei por fazer o vestibular para arte, né? E aí, a insegurança, imagino, né? Como a gente se preocupa hoje, eu tenho os meus filhos adultos. Imagina meus pais na época, nossa, essa menina vai fazer arte, né? E aí, como é que E foi aí, esse como é que vai ser isso? processo? Então, foi um tempo conversando com eles, né? Convencendo eles a me deixar estudar em Florianópolis, né? Uma cidade bem distante, né? E porque aqui não tinha a opção, né, de cursar arte, né? Então eu fui para lá e 2 amigas que foram comigo, né? 2 amigas que a gente combinou, no começo nós moramos juntas até, para a gente poder se estabelecer, né? Uma foi fazer a faculdade de biblioteconomia, né? A outra colega, ela trabalhava no comércio e tal, né? E eu fui fazer a faculdade de arte. Então, Certo. e, digamos assim, muitas aventuras, né? Porque Florianópolis é um bocado longe, né? E, todo esse desafio, né? De morar sozinha, longe de casa. É muito difícil isso, né? E os novos colegas da faculdade, a rotina de trabalho, né? Eu trabalhava no período da tarde, estudava no período da manhã, bem esforçado, né? Eu trabalhei no escritório de engenharia, com desenho técnico. Né? Hoje eu tenho o grupo dos colegas de faculdade. A gente se conversa, a gente marcou um encontro. Nós já nos encontramos depois da faculdade, agora, né, já faz uns 20 anos que nós nos formamos. E a gente se manda os parabéns, conta como é que tá, se alguém precisa de uma ajuda ou vê uma coisa muito legal. Então, esse grupo que era de faculdade, ele ainda existe hoje por causa do WhatsApp. Que máximo, professora, reunir todos os artistas, né, e pessoas ligadas à arte do tempo da faculdade. E aí, como é que foi quando concluiu o curso na visão de seus pais, que havia essa empregabilidade, que até porque veio para cá é uma pessoa
reconhecida, né, pelo seu talento, por todo o seu estudo envolvendo a arte, porque todo mundo procura a professora Inês para tirar dúvidas, para falar sobre arte contemporânea, sobre isso e aquilo. Como é que foi esse processo para eles, que foi algo que deu certo? É uma construção, né? Aham. Porque eu acho assim que, né, como a gente estava conversando agora há pouquinho, né, o C do Coltec é comprometimento. E eu, ah, com o passar do tempo, né, você vai experimentando, né, as técnicas pedagógicas, os recursos de metodologia, você vai aprimorando. Por exemplo, eu tenho hoje uma série de exercícios que eu desenvolvi, aonde eu consigo que o meu aluno, independente da habilidade ou não, né, que ele tenha sucesso naquela atividade. Porque a arte na sala de aula, na escola, ela tem a ver com a questão da conquista, né? Da satisfação de você produzir algo que te deixe, né, enlevado, né, que te deixe satisfeito com o teu trabalho. Então, é uma construção e todo mundo tem uma trajetória de acertos e de erros também, que eu acho que o erro nesse caminho, ele é importante para que você retorne, que você revise e construa o teu próximo passo com mais segurança, né? Então, eu acho que todo mundo que inicia uma carreira, né, que inicia uma trajetória, né, vai pensando, né, fazendo as suas escolhas, refletindo sobre os processos. E eu acho que tratar o outro, né, com, tipo, naquele respeito, né, de humanidade, né, não Aham. importa se é uma criança ou se é um adulto, né, mas o importante é o respeito, o afeto, né, o comprometimento, né. Eu digo assim, a arte, ela é para ser divertida também, mas é a seriedade de quem faz isso, né. Com certeza. Professora, quando a senhora acompanha uma criança, um adolescente envolvido com a pintura, com o desenho, lembra do momento em que foi até reprimida lá atrás e que isso alavancou a sua carreira profissional hoje e de que há possibilidade desse incentivo? Busca fazer isso com os pais, com os tios, com professores, com amigos, para que haja esse incentivo? Porque criança transcende a imaginação, não é? Sim, eu acho que tudo pertence a um contexto, né? A gente vivia um momento onde, digamos assim, um curso de graduação em arte, ele vai surgir no Brasil por volta da década de 80, né? Aham. Então, ele tem uma história na busca do professor, da formação em arte, muito recente, né? Perto, por exemplo, assim, você vai a formação em matemática, né? Ele vai ter uma história mais longa, mais antiga no sentido da graduação, né? Da Aham. formalização desse ensino. Sim. E a arte já tem uma história mais recente, então, para você poder construir e sedimentar tudo isso, digamos assim, na realidade da escola, né? Até pouco tempo atrás, não precisava ter formação de arte para ser professor de arte, né? E enquanto aluna, né, essa repressão também pertence a esse contexto. Olha, o que você está fazendo aqui? Para Com de desenhar. certeza. Ah, Acontece isso hoje também porque a escola tem os seus momentos, né? Agora a gente tem que fazer isso, né? Tem os momentos que são necessários que você preste atenção no que está acontecendo ali, né? Para que esse aprendizado realmente evolua, né? sabe por quê? Porque geralmente quando tem uma atividade que envolve criatividade, de quem é que as pessoas lembram na escola? Do professor de arte. Sempre, né? Professor, me ajuda com o painel. Professora, me ajuda. Sempre é ouvir isso, né? A criatividade é o que impera, não é? A criatividade, ela é muito importante. E eu digo assim que ela é como se fosse uma planta, sabe? Que você precisa regar. Eu acredito que todo mundo tem criatividade, mas algumas pessoas não dão atenção para aquele seu lado criativo, Ah, que como tudo que a gente é precisa ser desenvolvido, né? Como você vai fazer um exercício físico, né? Você vai numa academia, você precisa saber como que funciona aquele aparelho para poder explorar ele, aproveitar e ter o benefício no seu corpo, né? A ah, criatividade, ela traz os benefícios para nossa mente, né? Ela faz com que você tenha ideias diferentes, que você tenha soluções originais, né? Ela é aplicável, né? Uma criatividade só por criatividade não, tipo assim, não tem muito sentido. Isso a gente vai fazer com a criança explorando assim, deixando que ela se sinta livre, né, aham, para aham. descobrir lá os seus potenciais. E no adulto, ela é importante porque ela vai aliviar tensões, né? Como que eu resolvo esse problema, né? Como que eu organizo a minha casa, às vezes até
numa, digamos assim, um horário, né? Uma agenda. Como é que você Isso. organiza isso, Aham. esses tempos? Então, eu acho que a criatividade, ela é presente, ela é necessária, né? E ela precisa ser desenvolvida também. Com certeza. Não é todo mundo que nasce criativo, não, hein? Todo mundo nasce com uma dose, mas não pode Ah, esquecer que tem que trabalhar isso. legal. Tem que ir aprimorando, né? É, Legal. Professora, você acredita que nasceu com uma dose até extra de criatividade? digamos. Desde pequena, sempre criativa. E seus irmãos? Então, minha irmã gosta muito de arte, sabe? Ela também produz e ela gosta muito da cerâmica. Ela gosta do torno de cerâmica, de peças em cerâmica, ela gosta também. Ela também formou em arte. Legal. E o meu irmão vai mais para a parte técnica mesmo, assim, não da parte do desenho. Que bacana, a família inteira, então, focada. Você viu, uma caminhou para a arte, outra também foi. Professor, e aí? Se formou em Florianópolis, no curso de arte, e aí retornou para o Vale do Iguaçu? Como é que foi este retorno? Aí tem mais história. Conte, a gente adora. Fofoca. A gente adora história. Então, quando eu saí daqui para fazer o curso de artes, eu estava namorando. Aham. E a gente passou por aquele dilema, assim, ó, terminamos o namoro, né? Eu e o Beto, né? Sempre Aí acontece dessas, né? terminamos o namoro, não Ah, terminamos o namoro, vamos continuar namorando. Aí ele ia me visitar lá em Florianópolis, né? Ele sempre estava presente, eu sempre que podia vinha para cá. E aí, logo que terminou a faculdade, né? Aí nós nos casamos. Acho que eu terminei a faculdade em deu junho. certo, foi resistente. Sim, todo o tempo da Uau! faculdade. E aí nós continuamos namorando. E aí, daí quando eu vim pra cá, a gente se casou, Que né? A gente se máximo! casou, então eu acho que ele durou a faculdade. E nós estamos juntos há 31 anos de casamento. Que bacana. E aí vieram os filhos. Sim, a Paulinha, né, minha filha Aham. mais velha, né? E depois o Matheus, a Paulinha e o Matheus têm 8 anos de diferença. A Paula nasceu em 97. E nós casamos em 95 e eu terminei a faculdade em 95 também. Que incrível, professora. Então foi um amor que resistiu à distância, hein? Sim, Que sim. bacana. E aí foi pelo motivo do casamento que retornou ao Vale do Iguaçu? Isso, nós conversamos, né? E a gente optou por morar pra cá, né? E digamos assim, aí a gente se estabeleceu, né? E foi construindo. Daí eu fiz o concurso. Porque o primeiro concurso que eu fiz, logo que eu estava formada, foi o concurso da UniUV. Aham. Que na época FACE, né? Era o concurso para ser professora. Aí eu falei, mas eu não sei, né? Porque não era exatamente o perfil que eu me identificava naquele momento. Sei. Aí fiz o concurso e aí eu lembro que na banca tinha a Prof. Faena. Ah, E grande aí, beijo para ela que está em é, Florianópolis, inclusive isso, residindo, né? trocamos de lugar. Trocaram, agora inverteu. E aí eu fiz o concurso, né? E passei, né? Tive a satisfação de passar no concurso lá. Então eu sou professora do Coltec desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Desde o A primeiro professora Ana Inês, gente, fez parte do primeiro corpo docente, não é, professora? Eu tenho aqui, até a gente comentou ontem, com a professora Edna Trebien, que lhe deixou um super ano. abraço, inclusive no Nossa. dia de ontem. Outro abraço para a Prof. Edna, uma querida. Aproveitamos aqui um momento para deixar um abraço muito carinhoso para ela. Ó, fez parte do primeiro corpo docente do Coltec, Roberto Gurski, Cordovan Frederico de Melo Júnior, Edson Afrânio Bertier, Mário Francisco Dalgalo, Raulino Bortolini, a professora Ana Inês, Vaiana Porto Orbachuk, Maria Genoveva, a Maria Nelce Shade, Vistec e Marina Miles, né? Também fez parte do Sim. primeiro corpo docente. Como é que aconteceu esse processo, professora? Assim, logo que eu cheguei aqui, né? Que eu voltei de Florianópolis, né? Eu fui procurar as atividades e aonde eu me encaixaria. E a minha mãe falou assim, tem o concurso de prof, né? Pro colégio novo, né? Vai fazer o concurso, né? E aí a minha mãe me incentivou a fazer, porque ela era professora, né? E eu fui, né? Fiz o concurso, né? Passei, né? Daí foi, porque tem que ser primeiro colocado, né? Uma vaga. Aham, E aí depois eu assumi, né? No ano seguinte, né? Que ele foi em 95, né? O concurso. certo. E aí em 96 eu assumi as aulas do Coltec na primeira turma. Muito desafiador.
Porque assim como eu estava começando como professora, né? Porque os estágios são uma parte extra, né? Você tem a formação em licenciatura também, uma parte extra. A prática do dia a dia é uma realidade, né, mais complexa, né? E aí eu comecei, né, no primeiro ano e junto com o colégio que estava se construindo, porque o colégio também, um curso em formação, né? Hoje eu sei isso, né? Que se você vai uma graduação que se forma, um curso que se forma, né, que está sendo implementado, né, ele vai construindo a sua identidade, né, que ela vai se perceber aí, você precisa formar umas 2, 3 turmas para que o curso tenha uma identidade. Antes disso, ele está caminhando ali, né, como uma criança. Que curioso. Então, a sua primeira experiência, nossa, é digno de boas lembranças, né? Sua primeira experiência foi justamente no Coltec. Obviamente com a Uniuv, mas o Coltec, porque a Uniuv fez parte, né? O Coltec acontecia dentro de uma estrutura acadêmica. Isso também ajudou a somar, não é, professora? Sim, sim, porque a FACE já era, digamos assim, uma instituição, né, já há bastante tempo consolidada, né, na formação dos jovens, né, da região, e o Coltec estava começando ali, né, e digamos assim, ano a ano, né, vendo essa formação, eu acho que depois, a primeira turma que se forma foi, nossa, aquele baile foi um evento, assim, social, assim, da região, foi muito legal, né? Eu acho que eu ainda tenho algumas memórias, assim, desse momento, assim, que a formatura, ela é uma comemoração. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa trazer para a vida da gente, não esquecer da importância de comemorar as nossas conquistas, né? E eu acho que aquela primeira formatura, ela refletiu bem isso, sabe? Um momento assim de comemoração da conquista dos alunos ali, né? Da gente como professores, de ter levado aqueles adolescentes. E uma coisa que é muito legal é fazer parte desse momento, Com né? toda De certeza. você receber alunos com 14 anos, aquela turma era mais variada de faixa etária, né? Mas assim, a gente recebe os alunos com 14 anos e aí eles vão sair do colégio com em torno de 17 anos, 14, 15, 17, 18. Então você vê praticamente uma criança, né? E quando sai do colégio, ele tem já uma visão completamente como se fosse um adulto. Eu ouvi a entrevista da prof. Simone, minha colega, e Querida. ela comentou, né, dessa mesma maneira, né, que a gente vê essa transformação deles, assim, muito legal. Que bacana. A professora Ana Inês Schreiner, ela é licenciada pela Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, UDESC de Florianópolis, pontuamos há pouco, é mestre em Sociedade, Patrimônio e Cultura pela Univille, técnica em restauro e conservação de bens culturais pelo Centro Técnico Templo da Arte de São Paulo. Assumiu as aulas do Coltec em 1996, ano em que a escola iniciou e mais tarde foi chamada para atuar na faculdade. Que bacana! Vivenciou faculdade e também centro universitário, professora? Participei de toda essa transição. Uau! Eu lembro, a casa dos meus pais ficava Aham. perto da faculdade. Então, eu tenho memórias do prédio da Uniuv desde quando não tinha muros, por exemplo. Então, eu era muito criança, né? Eu estudava ali pertinho e ali tinham amoras que cresciam no barranco. E a gente Legal. colhia amoras ali. E aí, aos poucos, você vê toda essa transformação, que era só um bloco, era um prédio pequeno. E aí, depois, sendo funcionária, né? Professora da instituição, ver a maneira com que foram sendo construídos o espaço da biblioteca, as alas, o andar superior, né? O pátio, a cantina. Então, toda essa construção, de certa maneira, eu acompanhei no decorrer da minha vida, toda essa transformação do espaço da universidade. Que bacana, que único isso, né? Que prazer, né? Poder contar essa história hoje para a gente. E a professora Ana, ela também é professora do estado do Paraná, foi professora do Coltec da Uniuv do Coltec por 26 anos, né? O Coltec estava prestes a completar 30 anos, não é, Sim, professora? Também entrando numa fase adulta, numa fase muito madura
no ensino médio aqui no Vale do Iguaçu e que contemplou não apenas estudantes de União da Vitória e Porto União, mas de toda a região. Sim, sim, nós recebíamos alunos de toda a região, né? Bituruna, General Carneiro, Aham. né? Aqui, Paula Frontin, Paula Freitas. Às vezes tinha alguns alunos até de mais longe que acabam vindo e se fixando, morando na cidade. E eu penso que o Coltec também, como começou com a proposta do técnico em informática, né, ele foi inovador. E inovador no sentido assim, que eu, né, penso, agora eu lembrei exatamente da Prof. Edna. Porque assim, o esforço, né, para não só ser inovador no papel, mas ser inovador nas ações, nas metodologias, que daí a Prof. Genoveva sempre buscava nos trazer formação, né? As tecnologias disponíveis com a Prof. Edna. Eu estava lembrando que, por exemplo, eu lembrei do Vander, né, que foi Aham. meu aluno, né, e que a gente até conversou sobre isso. E aí, que o Coltec, nas salas de aula, a gente já usava uma disposição de carteiras fora do estilo conservador, que é as fileirinhas de carteira. Então, Certo. no Coltec, há 20 anos atrás, a gente já tinha uma sala de aula, digamos assim, com as carteiras dispostas em formato de U. Coisa que Legal. hoje, né, se discute o layout das carteiras em sala de aula. Né? Então, isso é, olha, E é interessante, né? Você sentar todo mundo como se fosse uma meia-lua, né? Fica tão mais aconchegante, não é, professora? aí eu perguntei pro Vander, né, Aham. qual era a percepção dele. Daí ele falou assim, prof, era muito legal, porque a gente conseguia ver todos. Então, do lugar de onde ele estivesse, ele conseguia, de certa maneira, visualizar a turma toda. Que não fica aquela questão de fileiras, aonde a tua visão fica restrita, né? E o professor também tem um controle do que está acontecendo ali na turma, né? Aham. Percebendo o que está acontecendo. Então, eu acho que nós éramos inovadores nas tecnologias, nas ações, nas propostas, bem, Que bem à frente. bacana. Eu sou sua fã enquanto educadora, né? No seu caso, eu sou sua fã como uma professora, uma mestra aqui no Vale do Iguaçu, que explica muito sobre a arte, que tem muito conhecimento sobre. Quando a professora teve esse primeiro contato, lá com a primeira turma, teve a certeza de que estava no lugar certo, professora, uma vez professora, sempre professora. Então, eu, é, né, eu escolhi, no momento que você escolhe, né, você vai, digamos assim, eu escolhi arte, né? E ser professora, eu acho que me escolheu, né? Porque se eu não tivesse sido escolhida, né, por aquela banca para ser professora, talvez eu não fosse professora hoje, né? Exato. Então, assim como eu escolhi arte, de certa maneira, a escola me escolheu, né? E eu acho que eu vivi muitas, né, muitas histórias, né, na escola, né, nesse momento eu acho que Sim, com certeza. Foram muitos momentos bacanas, não é, professora? muitos momentos, eu acho que muito válido, assim. Que bacana. A sua filha, Paula, que me perdoe, mas eu tenho que contar, gente. Paulinha vai casar. Ela foi aluna do Coltec e vai casar com um menino que também fez parte do Coltec. Que história bacana essa? Professora do Coltec com uma filha do Coltec e um genro do Coltec, é isso? Isso, Adorei. vai ter mais uma banca, Que bacana. Foi aprovado. é aprovado. Então, eu acho que né, a Paula e o Theo, eles se conheceram no colégio, né, lá no segundo ano. E eu fui, Jovens. jovens, e eu fui prof dos dois, né? Da Paulinha e do Telvi, tanto no técnico quanto, né, no ensino médio tradicional, né? E eu lembro, né, do Telvi quando chegou na escola, né? Um menino, 14 anos, né? 13 para Incrível. 14 anos, Ah, né? A Paulinha, né? E aí, eles namorando, né? Se conhecendo e construindo a história deles. Eu acho que o Coltec foi marcante, assim, para os dois, assim, como formação. E eu acho que a gente fala muito, eu sou prof de projeto de vida no estado, né? aham. E a gente fala muito do sonho. E eu penso que o Coltec tinha muito isso de fazer, evocar, né? O que que você espera da sua vida, né? Quais são os seus sonhos? E isso no ensino médio, ele provoca para pensar como que eu vou planejar a minha vida, né? Aham. Né? Que passos eu vou seguir? E os dois foram fazendo as escolhas, né? Aí a Paulinha fez publicidade, se formou em publicidade,
né? O Telvi se formou engenheiro, né? E agora, semana que vem, tem a comemoração, né? Que é o casamento dos dois. Oh, Muito que legal. bacana! Muito amor, muito sucesso! Eles que foram alunos do Coltec se encontraram, né, no Coltec. Que incrível, que história bacana. Não fosse o Coltec, poderia que cada um tivesse destinos diferentes, né? É, verdade. E Seu filho Matheus o também, né? Matheus também. Uhum, o Matheus também, ele formou no Coltec. E o Matheus já pegou um outro momento, porque o Matheus, ele foi aluno do primeiro ano, no momento de pandemia, né? Então, quando a pandemia acontece em 2020, Certo. né, ele está no primeiro ano. E esse foi um período muito difícil, porque, digamos assim, todas as aulas acabaram sendo substituídas, né, depois de um determinado tempo, de maneira online, para gente que tem, ainda mais eu acho que para arte, que a gente tem o fazer, né, o contato físico, a conversa, né, a expressão, o movimento, foi um momento muito difícil, né? Com certeza. O Matheus fez esse ano passado 20 anos. Uau, que bacana! E ó, se a gente parar para analisar muitas festas, muitas comemorações, como a gente falou, o próprio contato, né? Estar trabalhando em home office ou estudando home office mudou, abalou as estruturas, né? Naquele período, não é mesmo, professora? E o sofrimento, né? Porque não era uma questão de fazer uma escolha para o ensino à distância, era uma condição de sobrevivência, né? Exato. Então foi um período muito triste, assim, de muito sofrimento, né? De que a gente olhava, por exemplo, saber depois, né? Tipo, né? Eu lembro do Guilherme, que foi um aluno nosso, né? Que ele faleceu na pandemia. E eu acho assim, eu tenho o Guilherme assim como um menino que ele era maravilhoso, né? Então, aí quando eu lembro dele, me faz pensar em todo esse sofrimento que todo mundo viveu nesse momento. Com certeza. E o Guilherme é muito jovem, não é, professora? A gente mobilizou também. Foi um período muito triste e que cada um lutava pelos seus, por si, pelos seus, e que mudou completamente, né? Tanto, acredito que a parte da educação foi a que mais, a educação, a parte da cultura propriamente, foram as que sofreram muito naquele período, porque nada como estar pessoalmente, né? Nada substitui Nada a nossa presença, substitui, né? A né? gente está ali com os alunos, com os professores. Pensa a falta que esses alunos tiveram nesse período, né? E tiveram que esperar passar, né, professora? É. Até a gente, né, teve que esperar passar. Se apropriando disso, a professora falou lá atrás sobre formaturas. Muitos citaram aqui que formatura era um evento do Coltec. Quando realizava, né, a professora citou a primeira, mas sempre foi um evento, era estilo acadêmico, né? Era muitos jovens, né, do ensino médio, né, eles, né, gostam desse momento, assim, alguns, poucos, assim, eles evitam um pouquinho porque não é o perfil deles, essas manifestações, né, esses momentos, assim, sociais, assim, mais intensos. Mas os jovens gostam, porque aí, né, eles vão ter um momento de comemorar, digamos assim, encerrar uma etapa, né? É um ciclo da vida, porque quando você termina o ensino médio, é um ciclo da tua vida que se encerrou. Porque aí você vai para sua vida adulta e não tem outra escolha. Não tem. Então é um momento importante de comemoração. E as formaturas do Coltec sempre eram muito caprichadas, né? Muito feitas com cuidado, né? Os pais acompanhando direitinho. Eu sei que a minha filha também, né? Teve a formatura dela, né? Os pais acompanhando direitinho. A, toda a organização, né? Muito trabalho, muita discussão e no final, né? Aquele evento bonito. Que bacana. Além disso, foram vários projetos implementados junto ao Coltec e acredito que, como professora de artes, colaborou muito para que os alunos levassem esses trabalhos para a comunidade, para os acadêmicos, junto à instituição, a FACE, depois a Uniuv. Nós estávamos falando sobre bancos que foram com a sua particularidade levados a público. Como é que foi isso, professora? Então, a Uniuv tinha alguns bancos, né? Aham. Que eram os bancos de praça comum. E, digamos assim, a instituição ele tem uma certa formalidade, né? E os bancos ali, eles manifestavam isso, só que, de certa maneira, a formalidade às vezes também parece um pouco fria,
Aí nós pensamos, né? Eu não me lembro se foi bem a professora Genoveva ou a professora Faena, mas enfim, nós resolvemos que a gente iria pintar aqueles bancos. E aí os primeiros, foi feito um código de barras, Uau! isso, em preto e Ah, branco, né? ah. Porque os bancos são em madeira e tal. O professor Paulo, né, ajudou. E aí saiu um que era tipo uma vaquinha malhada e um preto e branco. Uau! E aí, no próximo ano, né, no ano seguinte, a gente continuou. E lá, daí a gente, bom, já viu que deu certo, né? Então, nós fizemos propostas que a gente trouxe imagens, assim, consagradas, assim, da arte, como, por exemplo, a Noite Estrelada do Van Gogh, o Grito, do Edvard Munch, né? Então, a gente trouxe essas imagens, entre outras, né, para os bancos. Aí, eles foram desenhando e pintando, levaram bastante tempo, porque essa é uma coisa que é da arte. Você não consegue, às vezes, resolver as coisas do dia para a noite. Você precisa do tempo para executar. Você sabe o tanto que uma bailarina ensaia para poder estar lá naquela luz no palco, né? Então, nas coisas práticas da pintura também, até você ver concluído, e no começo as pessoas olham assim, nossa, mas será que isso vai dar certo? Calma, acredita Vai. no processo. Aham, aham. E no final, né, eu lembro que eu usei uma técnica no banco, né? Que era para aquele Noite Estrelada do Van Gogh, para que dependendo do ângulo que você olhasse, ele dava um efeito de dourado sem usar tinta dourada, né? Então, Uau, isso é possível? sim, é técnica. Uau, gente, que incrível! Eu adoro, adoro a arte, mas a gente aprende todo dia, né? Que bacana! Além deste, professora, quais outros projetos que tiveram o seu envolvimento e envolvimento dos alunos e que merece ser destacado? Eu penso assim que sala de arte, né? Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, havia mais duas professoras de arte na região. Então, eu era a terceira professora. E o Coltec, ele não tinha um espaço para arte. Então, aos poucos, eu acho que porque a gente incomoda muito em sala de aula, pinta e dança, né? Aí não, acho que é melhor colocar essa professora numa sala um pouquinho mais longe para dar um pouquinho de sossego para a gente dar as aulas mais teóricas, né? E aí foi, a gente conseguiu fazer uma sala de arte. Então, nessa sala de arte, lá, desenvolver os projetos. E eu acho que da parte da Genoveva e da parte da Prof. Faena, da parte da Prof. Edna também, sempre fui muito incentivada a não limitar o entendimento de arte como uma pintura de cavalete, né? Pintei e acabou. Sem Tá, desmerecer o trabalho do artista, tá? entendi. Mas assim, né, a arte tem muito mais, tem arte contemporânea que te faz, que te traz, te proporciona experiências, né, percepções, assim. E aí eu sempre trazia isso para os alunos, né? Eu lembro que uma vez eu organizei uma exposição aonde nós trabalhamos com letras de música Legal. e forma. Então, de que maneira a música é um alimento? E um dos trabalhos me chamou muita atenção, porque eles pegaram a letra de música, sempre eu ia discutindo, sabe como você discute um projeto? Aham. Eu sempre gostei de não dizer o que fazer, mas discutir o que que você quer com isso, sabe? Aham. E aí eles fizeram um prato. Nesse prato, né, qual que é o alimento de todo mundo? Ah, prof, eu acho que macarrão, né? Porque macarrão é uma comida que todo mundo Todo mundo gosta. gosta. Aham. E aí, a gente fez uma exposição, usou toalha de mesa, né? Os pratos e picadinho, assim, cortadinho em formas de tirinhas, como se fosse uma espaguete, né? Uma letra de música enrolada num garfo ali dentro da mesa, em Ah, que cima da mesa. máximo! Então, uma exposição, né? Digamos que a gente pega o objeto, né? E torna ele em arte, que é o handmade, né? Você vai modificar esse objeto para trazer, evocar aí as percepções humanas ligadas a essa coisa que é a arte. Que máximo, professora. Então foi um sucesso. Eu, eu, digamos aí, eu achei que foi um trabalho muito significativo pelo Uhum. resultado, né? É como você, às vezes, como você avalia, né, um aluno? Nem sempre é o que ele te respondeu na prova, mas é a pergunta que ele te faz a seguir. Porque nessa pergunta vai estar o tanto que ele andou, né? E eu lembrei do trabalho de arte de pré-história que a gente estava conversando. Que eu estiquei papel craft em cima das mesas Aham. e pedi que os alunos desenhassem e escrevessem os seus símbolos cotidianos, as suas palavras, né? Gostei Quais desse. são as Aham. palavras que vocês usam, que são importantes para vocês, né? Qual a Aham. palavra que te representa? E aí foram escrevendo e desenhando, né? E em cima de mesas compridas, né?
E aí dividi em vários grupos, ao final deu vários trabalhos. Aí no final eu juntei todos esses trabalhos, enrolei eles, e lá da sala de arte, que era o terceiro piso, né, eu soltei aqueles trabalhos como se fosse uma língua, né, até o chão. Então eu achei que visualmente ele ficou um trabalho de respeito. Eu fiquei visualizando, sabe? Eu É, imaginei a do janela, terceiro piso até o chão, imaginei. Ai, que massa! cheio de manifestações assim da palavra, da língua, do pertencimento. Muito legal. O que é que seria da vida sem a arte, professora? Porque tudo isso dá luz, dá brilho, chama atenção. Por mais que a pessoa diga, ah, eu não sou muito ligada, ela passa por artista de rua, ela visualiza. Todos nós somos movidos, né, por este movimento. O que é que seria da gente sem a arte? Eu penso que a arte, ela é uma dimensão do que vem a ser humano, né? Quando a gente se entende por gente, dentro de tudo que a gente se entende lá, nossa, eu sou gente, uma parte disso é a arte. Porque ele é, ele é a integralidade do ser humano, porque é o que a gente expressa, é o que a gente sente. Mesmo como você disse, que a pessoa diga assim, ah, mas o que eu faço de arte? Eu não faço nada, né? A pessoa ainda não se percebeu, né? Esse lugar seu, né, de arte. Eu penso dessa forma. Porque todo mundo vive, né, um pouquinho de tudo, de música, de teatro, da novela, no dia a dia da gente, a poesia, tudo vira arte, né? Você vai escolher uma jaqueta, né? Você vai comprar uma camiseta, né? Que desenho? Por que você escolhe esta e não aquela? Porque aquela que você escolheu conversa com o que você entende, né? Sobre essa preferência estética que é da arte, que é a nosso perfil artístico, né? Bacana. Estético, né? Que é de percepção. Com certeza. Professora, como é que eram os alunos do Coltec relacionados à arte? Todos cooperativos, surpresos, antenados com as novidades que estavam por vir, ensino médio, e aí? Como era o perfil? Diversos, variados. Por exemplo, tem alunos envolvidos, como esse grupo, né? Quanto mais o aluno é envolvido, eu acho que mais o professor de arte explora o aluno, né? Porque esse dos bancos, né? Que eles pintaram. Então, prof, vamos fazer alguma coisa diferente, professora? Ai, o que a gente pode fazer? Então, quando você tem uma turma que tem alunos que são mais dispostos, assim, motivados, você vai explorando e buscando mais, e o grau de satisfação, né, aumenta porque ele está envolvido e ele vai vendo os resultados positivos. Tem turmas já com menos participação, que às vezes tem outro foco, né? Mas assim, é o perfil do sujeito, mas nunca deixei de ir atrás, né, de buscar que eles descobrissem nele qual é o pedacinho, né, onde é que tá esse pedacinho de arte que mora nesse ser. Cada um faça essa descoberta, né? Isso. E não sendo obrigado, né, mas sendo convidado, né? Convidado a participar disso. E não tem como a gente dizer se os meninos ou as meninas são mais envolvidos, porque depende, né? Cada um tem meninos que são excelentes na arte também, assim como meninas, né? Meninos e meninas, porque ele é uma característica humana, né? Então, por exemplo, assim, e tem às vezes determinados perfis, né? E aí a gente não pode deixar de falar da música, né? Do teatro, a música, o teatro, a dança, né? As artes visuais são as 4 modalidades da arte. Às vezes eu falo mais porque a minha formação é em artes visuais, mas eu não esqueço, né? Da parte da expressão, né? Ou da parte da música, né? Tem alunos depois músicos, né? Que vão, às vezes acabam formando banda no colégio, alguns se dedicam mais a isso, né? Na parte lembrei do Sabiá, né? Que tocava violão nas aulas de jornalismo, né? Exatamente. Então, a gente às vezes compunha músicas, né, inspiradas em momentos artísticos, né? Períodos, fazendo paródias, paráfrases. Como eu gosto desses movimentos, hein? Tira a gente da zona de conforto total, né? E isso exercita a criatividade, né? Bacana. A professora Ana Inês esteve de licença por um período, mas não deixou a arte de lado, né? A aquarela fez parte dos seus dias. Como é que foi este momento? Ah, eu sempre gostei muito de aquarela, né? Mas eu, né, claro, fiz vários cursos de formação e
ótimos profissionais. Mas ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Andrea Sils, né? Que ela é uma artista plástica e ultimamente ela se dedica à aquarela. Ela estava morando aqui, agora ela está no Rio, se não me Aquarela engano. é pintura, professora? Aquarela é pintura. Pintura. A diferença da aquarela com as outras tintas é que a aquarela tem um pigmento puro e tem a água. E eu não mando na aquarela. Então, é essa. Por isso que tem questões muito pessoais quando você trabalha com alguns tipos de pintura, e a aquarela é um desses. Porque você tem coisas que você tem que deixar, né? Tipo assim, deixar fluir, deixar que se movimente, né? E perceber que a beleza daquilo, às vezes não é ter controle sobre tudo, mas se deixar levar por aquela cor, por aquele pingo de tinta, aquela mistura inusitada, aquele efeito novo, né? E isso, né, a prof, né, Andréia, né, aquarelista, né, nossa, conduziu muito bem. Foi assim, eu me proporcionei participar dos cursos que ela ofereceu, porque foi muito legal, eu aprendi muito. E aí aproveitou levar a obra para a família toda, para o filho, para a Sim, filha. fiz pinturinhas do jovem casal, né, Legal. descobri que eu tenho jeito para pintar animais, né? Eu achei que não era exatamente o meu perfil. Nossa, mas eu fiz um patinho que ficou assim maravilhoso. Então, Incrível. e a aquarela, você precisa de um mínimo de tintas. Eu posso fazer aquarela até com terra, tá? Se eu tiver uma cor de aquarela, eu já consigo fazer uma tonalidade muito escura, muito clarinha. Então, a aquarela ela é muito tranquila para se trabalhar nesse sentido e para lidar com as nossas emoções. Ai, que bacana, hein? Me deu até vontade Te de convido, vamos exercitar. combinar. Que bom. Hoje a professora está atuando junto à Escola José de Anchieta e os seus trabalhos estão focados ali, é isso? De Sim, momento. no momento eu sou professora, né? Sou professora do Estado, professora ali do Colégio Estadual José de Anchieta aqui, que nós temos a diretora agora, a Franciele, né? Aham. Que vem conduzindo os trabalhos. E esse ano nós estamos abrindo uma turma de técnico, que é o técnico em marketing. Então, uma oportunidade para os jovens também buscarem informação, né? É uma escola do período integral, né? Eles passam o dia inteiro na escola, a gente busca conduzir, né, as atividades também respeitando os tempos dele, eles almoçam na escola e olha, é caprichado. Os mesmos moldes do Coltec, até te remete isso? Eu fiquei fazendo essa associação, porque assim, o Coltec os alunos passavam o dia todo também. Legal. Tanto que não existiam restaurantes, né, ali na região, ali da Uniuv. Então agora tem um restaurante ali pertinho e aí eu lembro que era oferecido um almoço para quem quisesse ali pela cantina da Uniuv, né? E hoje eles têm gratuitamente ali no Anchieta, né? Eles passam o dia, né? Tem o almoço ali, né? E tem uma escola com um bom quadro de professores. Que bacana. Professora, essa lutar, esta iniciativa de estudar o integral manhã e tarde, para o aluno, na sua opinião, principalmente para o adolescente? Eu acho que é um momento que o tempo ocioso do jovem, né, da criança, ele está sendo ocupado na escola. Então, é preciso ter bem claro que o tempo integral na escola não substitui o papel da família, né? Porque às vezes ter esse cuidado assim de lembrar que é o teu filho, a tua criança, o teu adolescente, que ele precisa do contato, do carinho, da atenção, às vezes, né, do abraço, né, do puxão de orelha, né? Mas assim, é formação e é formação acadêmica. Ainda que a gente busque, né, que nem eu sou prof de projeto de vida ali, a gente busca uma formação humana, né, valores, né, e isso eu tenho muito do Coltec, né, porque quando você aprende, né, o sentido de tudo isso para a vida, você não vai esquecer assim, porque você sabe o que significa respeito lá na raiz da coisa, né, então, de ter essa formação acadêmica, do respeito pelo outro, pelo colega, pelo professor, né, e a parte da família, né? Entender que a escola, ela vem para contribuir com uma formação de qualidade. Nós estamos falando sobre os jovens e me ocorreu aqui que muitos profissionais da educação têm citado, não apenas no Vale do Iguaçu, mas isso é um cenário nacional, que hoje
está um pouco mais difícil de lidar com o jovem, em detrimento também das tecnologias, da maneira do pensar. É isso mesmo? Se modificou muito a maneira de ser professor com o jovem de hoje, em detrimento de 20 a 30 anos atrás, professora? Eu, Ou a gente tem que ir acompanhando? eu acho que a gente tem que ir acompanhando. Porque eu percebo que as formas de controle sobre os jovens se modificam ao longo do tempo. E as formas de controle hoje, nós tínhamos, por exemplo, um não é não e acabou e não discute, Aham. né? Hoje eu tenho uma câmera. Então eu tenho uma câmera que não tem como você não assumir que você fez alguma coisa se a câmera tá ali filmando. Então essas formas de controle, elas mudam também a conduta dos sujeitos. E e às vezes você precisa ter um espaço para manifestar o que você sente, o que você pensa, né, a liberdade. Então, eu penso que o jovem vive, por exemplo, eu não vivi uma adolescência sendo vigiada por uma câmera. Aham. E é isso que acontece, né? Não tô falando só da escola, mas eu tô falando na sociedade de uma maneira geral. E o adolescente, ele até, né, ele tá no período que ele não é mais criança, então eu vou exigir e vou dar a ele certas liberdades, mas ele não tem a responsabilidade, né? E ele não é adulto. Então ele tá num lugar que é inseguro, né? E ele vai se descobrir, por exemplo, né, até onde eu vou, que personalidade é essa, né? Como que o que que eu quero da minha vida? E aí a família, né? Digamos assim, as boas companhias, as boas orientações. O que é errado, né? Não tem, para algumas coisas não tem mais ou menos. Então, aquele apoio, né? Às vezes distanciamento, mas ele ficou na escola o dia inteiro, chegou cansado, vai lá no celular e vai dormir. Não, vem cá, me conta como é que foi seu dia, meu filho, né? Me dá um abraço. Meu filho, ele chega em casa e pergunta, e aí, como é que foi hoje? Aham. Né? Eu acho que isso é uma coisa que falar eu te amo, né? Tipo assim, pro seu filho, pro sua filha, isso é uma coisa assim muito Ter significativa, essa né? proximidade, né? E aí você que tá gravidinha, Isso. né? Eu garanto que você, imagino que você já tá ali conversando com teu filhotinho, que não tem hora, né? Essa conversa é uma conversa da vida, né? Uma conversa da vida, disse tudo. Também uma oportunidade do técnico, a gente falou do Anchieta neste atual momento e no período do Coltec a empregabilidade. Quantos jovens estiveram empregados no período enquanto estudavam ainda Sim. no Coltec? Quantos estão despontando, né? A professora Edna citou a respeito de alunos até internacionais, né, que estão atuando em outros países Sim. e que foram alunos do Coltec, né? Sim. Bem-sucedidos. Me lembrei agora de uma aluna, Kiara, né? Ela foi nossa aluna no Coltec, né? Eu lembro que ela desenhava assim, nossa, era um espetáculo o desenho dela, assim, maravilhoso. Eu ainda sou encantada pelo desenho dela. E ela, né, ela estava contando que ela trabalha, mas ela trabalha para uma empresa, acho que americana, se não me engano, mas não é só ela. Tem vários ex-alunos que acabam até morando aqui em União, né, mas eles trabalham para empresas fora do Brasil, Aham. né, vários alunos e outros que foram morar em outros países ou estão aqui mesmo na cidade, né? Eu vejo o exemplo do meu genro, né? Da diferença que foi para ele fazer o curso técnico, né? Fazer a graduação. Ah, mas eu já tenho lá o trabalho com o meu pai e tal. Então ele é capaz de inovar, né? Aí a criatividade, de Sim. inovar lá no seu lugar, trazer procedimentos, técnicas novas, organização do mercado. Então tem toda uma logística que ele foi capaz de trazer para a realidade dele por causa da formação. Então, eu, quem tá pensando assim, ai, mas para que fazer um curso superior? Faça, Aham. porque te dá uma visão de vida de um jeito diferente, sabe? Que você tem a oportunidade de repensar práticas, não importa o curso que você vai fazer, né? É uma experiência de vida diferente, um Com outro certeza. momento da vida de estudo. E Uhum. leve a sério. E ampliando também o networking, né? O contato com as pessoas, enfim. Sim. Você sai daquela sua zona de conforto, não é? E acaba trocando experiências. Na graduação, eu penso que é o primeiro momento que você se apresenta profissionalmente onde você está, que é onde os outros vão te conhecer enquanto, né, possível profissional daquela área que você está na graduação, e você vai fazendo ali, né,
as suas relações de amizade, as suas experiências profissionais, quem que eu vou chamar, né? Quem eu chamaria para trabalhar comigo? Em quem eu confiaria tal assunto? Então, enquanto você está na graduação, você está trabalhando nessas suas relações de amizade e também você está se mostrando enquanto profissional para outros. Nossa, como professora, né? Você vê, às vezes perguntam, né? E tal pessoa, você indica? Né? Então, a maneira com que aquele sujeito, né, se porta e se desenvolve é o que eu digo assim, não, eu indico. Ou você diz assim, não, não me lembro no momento. É melhor. Não é o assunto. Mas geralmente eu tenho Aham. mais, né, a contribuir, Com né? Não. certeza. Professora, tem outros nomes de alunos que a professora recorda com muito carinho, até porque quando a gente chegou aqui, a professora recordou de uma porção de gente e que fez parte da história e que te chamam de professora até hoje, não é? É, sim, aqui eu acho que tem o Eduardo aqui, que foi meu Exato. Primeira aluno. turma. É, primeira Ah, turma. Tem o Eduardo, a Ivana, né? A Ivana. E aí eu me lembrei do Kaique e do uau! Juliano. Uau, tem história? Sim, tem história. Porque Ah, O Kaique foi meu aluno, né? Lá no ensino médio, lá no Coltec. E o Juliano também. E os dois eram amigos. O Juliano, bacana. né? E os dois eram amigos. Eu lembro que eles tinham uma amizade bonita lá, né? E o tempo que eu trabalhei com eles era o primeiro ano, era pouquinho, mas eu sei que eu acho interessante que mesmo sendo pouco tempo, marcou, né? E o Kaique, a filha, né, a enteada do Kaique, foi colega de turma e uma das melhores amigas do meu filho Ai, que no Coltec. Eles máximo. estudaram juntos e foi muito legal, assim, saber, né, que os dois eram amigos, né, e que o Kaique tinha sido meu aluno. E um ótimo, né, um bom aluno, Kaique. A Emily, e olha que ela falou muito bem também do Coltec, trouxe boas informações sobre. Que bacana, foi colega do Matheus. Sim, foi colega do Que Matheus, os dois bacana. estudaram juntos. Depois, na formatura, eu acho que até na noite de comemoração, eles entraram juntos na formatura. Tipo assim, é uma amizade bonita. Bacana. Falando do Kaique e do Juliano, né? O Kaique, diretor aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação, o Juliano com trabalho na Rádio Colmeia, na Jovem Pan, e que estabelece até hoje uma amizade, né? Que sempre que a gente se encontra também, porque isso se expande da chefia para os seus colaboradores, né? E a gente tem uma amizade muito grande com os demais veículos de comunicação. E ó, olha só, uma amizade que veio do Coltec. Sim, bonito, Beijo né? para eles, inclusive, né? Sim, um grande abraço para todos. Que bacana. Professora, e lembrando do corpo docente, nós falamos lá atrás que era uma família. Todos citam uns aos outros e não há um trabalho individualizado. Pelo contrário, sempre citado um trabalho de equipe. Sim, Isso deixou saudade? sim. Eu lembrei agora da nossa secretária, né? Porque durante todo o tempo, né? Eu acho que o empenho da Isabel, né? Que faleceu ano passado, né? Então, assim, nossa, o empenho dela para dar tudo certinho, a cuidado com as atas, né? Mesmo sendo rigorosa, chegou atrasado, sem uniforme, mas assim, o carinho que ela tinha por todos os alunos, assim, é uma coisa assim impressionante, sabe? Né? Lembro da Isabel assim com muito carinho, né? Uma colega de trabalho assim, é uma vida, né? Porque foram 26 anos trabalhando juntas, né? Ah, e tem, né, no caso assim, a prof. Edna, né? A prof. Aham. Faena, a Simone, né? Eu lembro da Marina, né? A Exato, Marina professora Limes. lá do comecinho, No né? início. Do professor Paulo, né? O falecido esposo da prof. Faena, Aham. né? Inclusive tem umas mesas lá que acho que deve estar lá ainda, né? Lá na sala de arte, lá no terceiro piso da Aham. Unilv, agora Unespar, né? Que foi o professor Paulo que fez. Ele que Olha. engenhou aquelas mesas que poderiam ser modificadas e virar só uma placa para ser guardado, né? Foi o trabalho do professor Paulo. Eu acho que muito esforço, muito carinho ali. Trabalho coletivo. A professora teve a oportunidade de atuar com os quatro diretores que passaram pelo Coltec: o O Cavê, KV, Maria Maria Genoveva, Genoveva. Paulo Perotti e Patrícia Gasparotto. Isso. Uhum. Que bacana! E todos seguindo a mesma língua. Sim, cada gestão acaba tendo o perfil, né, do sujeito, né? Por exemplo, assim, eu imagino
o desafio do KV para, né, instituir lá um curso, né? É início, no dia 19 de Isso, junho, junto com o isso. aniversário dele. É. Então, para ele, né, foi professor, aliás, diretor, né, bastante tempo. Eu lembro que eu fazia inglês com a Simone, né? E aí o professor KV fazia inglês junto. Eu, né, a gente fazia aulas assim, porque a formação sempre teve, a gente sempre teve a oportunidade de formação por meio do Coltec e da Uniuv também. E aí depois a Genoveva, que eu lembro dos 7 hábitos. A minha filha até comentou: "Mãe, professora Genoveva, os 7 hábitos dos adolescentes", né? Que trabalhava muito na questão de valor, porque junto com a tua formação acadêmica tem que ter uma formação ética, né? E aí depois a Patrícia, né, o Perotti, e daí a professora Patrícia, né? Cada um deu para a gestão o seu perfil. Eu acho que eu posso dizer assim que também a Uniuv me deu muita oportunidade, porque, né, os cursos de formação, né? Eu fiz o mestrado na Univille, né? E eu fiz o mestrado com bolsa, porque eu não teria condições de fazer um mestrado, né? Já fiz a prova e passei, né? E aí, na hora da solicitação da bolsa, né? Acho que era o professor Jairo ainda. Eu tive parecer positivo, né? Que concordou, né? Mestrado em patrimônio cultural. Eu pesquisei sobre as arquiteturas aqui da nossa cidade. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente não só falar, a gente tinha que quase que gritar. Porque, assim, eu visitei outras cidades, né? Tipo assim, a nossa cidade, ela é uma das únicas cidades brasileiras que tem esse legado arquitetônico. Gente, isso é um prato cheio. É como se você tivesse, digamos assim, algo muito importante, muito saboroso, guardado, escondido. Quando você andar na rua, olha em volta, sabe? Aí você olha, ai, mas esse monte de fio, gente, cada um escolhe o que olhar. Porque, assim, às vezes tem gente que viaja, nossa, mas era muito estranho. Gente, escolhe, né? Olha para essas arquiteturas, olha as histórias que elas contam, né? As janelas espiam, né? E, né, eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado, né? Por conta, né, do apoio da Uniuv. E aí, mais tarde, eu senti falta da parte prática, porque era um mestrado em patrimônio cultural, então a gente discute teoricamente as condições do patrimônio cultural nas suas diferentes, seja ele material ou imaterial, né? E aí, quando eu senti falta da parte técnica de colocar a mão na massa, né? Aí eu fiz o curso, né, solicitei e, né, trabalhei bastante na arquitetura, né, porque essa minha formação, ela melhorou de sobremaneira o meu desempenho como professora de arte, mas na parte da arquitetura, assim, foi muito evidente, né? E a parte do restauro na parte técnica. Então, como é que eu faço, né? Como, tecnicamente, trabalhava um pintor renascentista. Então, né, esse conhecimento me foi proporcionado por meio do curso que eu fiz, né? Como que você faz um parecer, um relatório? Aí, a avó do Telvi, do meu genro, ela tinha um quadro de 1920. Olha só. E esse quadro tinha um rasgo, né? Um corte, assim, uma fissura, assim, atravessando. E ela, eu acho que eu vou jogar fora, sabe? Acho que não tem jeito isso. Se me dá cá que eu tô fazendo o curso, eu levo, a prof me orienta, né? Olha que máximo. Isso. Daí eu peguei essa tela, levei, eu tive uma professora que é a prof. Cláudia Nunes, né? Ela é maravilhosa. E aí, com o auxílio dela, eu fiz o restauro nessa obra. O restauro, ele vai ter o mínimo de intervenção e eu não vou usar nenhum tipo de produto que impeça um novo procedimento de restauro. E aí eu fiz todo o processo lá, seguindo, no caso assim, é internacional a maneira com que é conduzido o processo de restauro. Se você, ai, mas eu não gosto, não, então você não faz restauro. Porque se você faz restauro, ele tem que seguir normas internacionais. Ou é algum outro tipo de trabalho. E quando estava pronto, que eu levei para ela, ela olhou assim, nossa, me lembrou quando eu era criança, que eu olhava para essa tela. Nossa, isso aí, esse elogio assim, valeu assim, Pra vida toda. pra vida. Foi possível resgatar realmente Imagina algo, você, né, que já estava no esquecimento e e que ia ser daí descartado, era né? uma cesta com gatinhos, sabe? Ai, uau, que Assim, bom que deu legal. certo. Olha como Nossa. tudo é possível, né? Professora, falando ainda do Coltec, a missão do Coltec foi cumprida durante esses quase 30 anos? Eu acho que a nossa missão, né, de formar esses jovens, de buscar, né,
a questão da formação técnica do mercado de trabalho, do ser humano, do profissional, né? E eu acredito que sim, que cada um de nós deu o melhor de si para que esse objetivo fosse conquistado, fosse atingido. Qual é o seu recado aos profissionais, aos alunos, a todos que fizeram parte do Coltec? Porque ele entrou em um período de stand-by em 2024, ainda não se sabe como é que vai ficar daqui para frente, mas as atividades foram interrompidas neste momento. Mas a gente está contando aqui a história, valorizando os profissionais que passaram em quase 3 décadas junto a essa instituição de ensino. Qual é a sua mensagem, professora? Olha, eu acho que pensando no Coltec, né? Claro que a gente sente, né? Porque assim é uma interrupção, mas olhem com muita responsabilidade, né? A sequência de tudo, né? Digamos que dê oportunidade, né, para essa continuidade, ou se não continuar, que pense nesse jovem, nessa faixa etária que busca, né? Que busca. E a minha mensagem, eu acho que eu vejo assim com muita satisfação os alunos que eu encontro, que tem alunos que eles não deixam de desviar o caminho para me dar um oi, para me dar um abraço, né? Às vezes eu posso passar meio sério, assim, faz de conta que, né, nossa, a prof tá brava, não me viu. Não, gente, às vezes eu tô pensando um monte de coisa, né? E aí quando para e conversa comigo, e às vezes demora um pouquinho para lembrar, mas eu lembro, né? É gratificante. É gratificante, né? E a minha mensagem, eu acho que eu penso hoje em dia que a arte, ela tá chegando como um resgate de nós mesmos, né? Porque eu percebo assim que os caminhos para onde a arte está indo hoje é de um resgate da nossa natureza humana, né? E ela vai, tipo assim, lá na raiz daquilo que nós somos. Porque quando você trabalha uma pintura abstrata, um desenho livre, né? Você vai lá na raiz do sujeito, né? E ter muito respeito na leitura dessa produção, né? Que é um jeito de se entregar, né? Fazer arte é um jeito de você se entregar para o outro, né? Com certeza. Quais os planos de Ana Inês Schreiner? Bom, os meus planos, eu já cumpri o meu tempo de trabalho de 25 anos como professora. Aí houve uma mudança na legislação que me afetou profundamente. Porque a gente tem que planejar a vida, né? Então, eu busquei a formação também em restauro porque eu tinha intenção de trabalhar nessa área. Mas agora já faz um tempinho, eu entrei naquele processo de pedágio que a gente tem que trabalhar mais, então eu já tenho 30 anos de trabalho, né, como professora. E eu acho que a arte-terapia é uma coisa que eu gosto muito, porque trabalhando assim eu vejo a maneira com que isso pode contribuir. Eu não sou terapeuta, né? E eu não vou buscar esse tipo de formação. Mas a liberdade que a pintura pode te proporcionar. E eu gosto muito de pintura, gosto muito de aquarela, né? E lembrei dos meus aluninhos que eu organizo as viagens ali no Anchieta. Né? Então, eu sempre busco organizar essas viagens. E no Coltec eu fiz isso. Nós levamos 2 ônibus para o Museu Oscar Niemeyer. 2 ônibus. Foi a primeira turma. Depois eles acabaram viajando outras vezes, mas aquela foi um feito. E essas viagens para os espaços culturais, né? Para conhecer museu, para ter o contato direto com a obra de arte, trazer os artistas que são da nossa cidade para conversar com eles, né? Ter essa oportunidade com o artista local, né? Então, nunca esquecer do macro, né? Do que está no mundo e aquilo que a gente tem do nosso lado. Bacana. Hoje conversamos com a nossa querida professora Ana Inês Schreiner, falando sobre o Coltec e falando sobre a sua vida, compartilhando aqui com a gente. Professora, sucesso, boas festas agora com o casamento da sua filha e que seja um casal muito feliz, já são, né? Mas que sejam felizes daqui para frente, que o futuro seja ainda mais iluminado, que seja um casamento muito bacana e que a professora possa contar pra gente daqui a 10, 20 anos, ó, o casal que
do Coltec, né? Casamento de coltequianos, é isso? Isso, e tem vários casais, hein, do Coltec. Olha Até só. você pode fazer uma enquete aí. Quem se conheceu, namorou no Coltec e continua casal hoje, tem uma porção. Uma boa. A gente vai fazer o namoro aqui no rádio. Ah, boa. Legal. Professora, sinta-se abraçada. Obrigada por todo o carinho sempre junto com a gente. Sucesso na sua vida e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada igualmente. Desejo a você, né, ao bebê, à família, Obrigada. né, tudo de bom para você, tudo de bom e de melhor. A professora é sempre muito gentil, né? Com os alunos, com a gente aqui no Grupo Verde Vale. A gente te espera para vir compartilhar muitos outros projetos relacionados à arte. Obrigada. Obrigada. E com a professora Ana Inês, nós fechamos hoje a nossa entrevista sobre o Coltec. Mas tem mais. Beijo! Até lá!